Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente. Bom saber que você está nos acompanhando. Fortalece o projeto, beleza? Eu sou o professor Zuli, sou professor de Geometria e hoje nós vamos falar sobre retas e ângulos. Ângulos nessas retas. Vem comigo que a gente vai ver aí várias coisinhas novas hoje. Vamos lá? Pessoal, vamos imaginar agora três retas. A reta R, a reta que nós vamos chamar de S e a reta que nós vamos chamar de T. Essas retas são retas paralelas. O que quer dizer retas paralelas? Imagina o seguinte, se eu prolongar, se eu esticar a reta R, a mesma coisa com a reta S e a mesma coisa com a reta T, ou seja, esticar, prolongar infinitamente, essas retas nunca irão se encontrar. O que isso quer dizer? Que no início da reta, ou seja, da reta R e S, se a distância entre elas for x, no final da reta, a distância também vai ser x. Agora olhe para as retas S e T. Se a distância no final da reta for y, então a distância no início da reta também vai ser y. Nós dizemos que as retas R é paralela a S, que é paralela a T. Veja o símbolo, as duas barrinhas entre as letras significa paralela, certo? Só que veja você, a reta R é paralela ao S e o S é paralelo ao T. Só que a reta R também é paralela à reta T, a primeira e a última reta. Por quê? Veja a distância lá no final da reta. Quanto é? É o x mais y. E no início da reta também é x mais y. Retas paralelas são retas que nunca irão se cruzar. Beleza? Olha o símbolo, não esqueça. Viu as duas barrinhas? Já sabe que as retas são paralelas. Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Duas retas são perpendiculares se possuem um ponto em comum, o qual forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos olhar um exemplo. Eu tenho essa reta azul, que é a reta M. Vou criar aqui uma reta laranja, que é a reta N. Eu tenho um ponto em comum, ó, esse ponto vermelho é onde elas estão cruzando, certo? Elas estão se interceptando, nós falamos. Nesse ponto, exatamente nesse ponto, se o ângulo entre as retas for um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, nós dizemos que essas retas são perpendiculares. Mas lembre, se ali, naquele local, é um ângulo de 90, então abaixo também vai ser um ângulo de 90 graus. Da mesma maneira que do lado é 90 graus, e o oposto ao primeiro ângulo também é 90 graus. Por quê? A soma de todos os ângulos vai dar 360 graus. Nós dizemos que o M é perpendicular ao N. Olha o símbolo de perpendicular. É esse T de cabeça para baixo. Em qualquer situação, viu o nome das retas e viu esse T entre elas, Esse T de cabeça para baixo, já sabe que as retas são perpendiculares. Belezinha? Vamos para frente. Retas concorrentes. Retas concorrentes são duas retas que se encontram em determinado ponto e não fazem entre si um ângulo de 90. Por exemplo, eu tenho aqui minha reta R e tenho uma reta que eu vou chamar ela de reta T. Repara, o ângulo entre essas retas não é de 90 graus, certo? Olha lá, esse pontinho esse ponto vermelho é onde as retas se encontram. E aí, elas se cruzam e formam entre si ângulos de 180 graus, chamados de ângulos suplementares. A gente já viu isso lá atrás. Vamos de novo? Esse ângulo laranja e esse ângulo vermelho são ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois vai dar exatamente 180 graus. Para frente, retas transversais. O que são retas transversais? A reta transversal ela é definida como uma reta que possui intersecção com as outras retas em pontos diferentes. Vamos traduzir isso para a matemática. Olha lá, eu tenho uma reta R e também tenho uma reta S. Eu vou dizer para você
que essas duas retas, o R e o S, olha o símbolo, paralelas. Elas nunca irão se encontrar, beleza? Olha lá o símbolo entre as retas R e S, as duas barrinhas, significa que a reta R e que a reta S são paralelas. Imagine ainda que eu tenha uma outra reta, que eu vou chamar de T. Essa reta T intercepta, corta a reta R naquele pontinho vermelho. Essa reta T corta, ela intercepta a reta S no ponto amarelo. Repare que a reta T está cortando a reta R e T em dois locais, totalmente diferentes uma da outra, ok? A reta a reta T é denominada transversal. Então, uma reta que corta retas paralelas, ela é denominada transversal. Agora, nós vamos falar sobre esses ângulozinhos aqui, que nós já falamos nas aulas anteriores, mas vamos ver a respeito do nome deles, tá? Totalmente, ou seja, em ambas as retas, tanto na R como na S. O que a reta transversal faz com esses ângulos? O nome desses ângulos nessas retas. Nós chamamos de tipo de ângulos formados nas retas, tá ok? Duas coisinhas que você tem que saber antes da gente começar a definir o nome desses ângulos. O que é colaterais? Colaterais significa que eles estão no mesmo lado da reta transversal. Vou te dar um exemplo. Imagina aí uma reta transversal, essa reta preta aí, tá, que eu acabei de fazer para você, é uma reta transversal. Se eu falar para você que eu tenho ângulos colaterais, significa que eles estão do mesmo lado da reta. Ok? Colado no lado. Lembra disso? Colado do mesmo lado. Tá? Lógico que ele também pode estar na parte de baixo da reta. Tranquilo? Desde que os dois estejam no mesmo lado. Vamos falar agora do que é alterno. O que significa alterno? A palavra já está dizendo para você. Alternando. Beleza? Os ângulos alternos estão em lados diferentes da reta transversal. Repara a minha reta transversal. Se o ângulo de cima estiver na parte de cima, ou seja, né, na parte de cima da reta transversal, então o outro ângulo vai estar do lado contrário. Está alternando os lados. É óbvio que a parte de baixo pode estar de um lado e também a parte de cima estar do outro lado da reta. Mas alterno, você tem que lembrar, estão em lados diferentes da mesma reta, ou seja, da mesma reta transversal. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai ficar agora? Vamos definir uma coisinha que nós chamamos de ângulos colaterais internos. Bom, imagina o seguinte, que eu tenho duas retas R e S. Eu digo para você que as retas R e S são paralelas. Eu tenho uma reta transversal T, ok? Colaterais. O que é colaterais? Já sabe, está do mesmo lado da reta. O que é interno? Interno está dentro da reta paralela. De novo, interno quer dizer que o ângulo está dentro das retas R e S. Bem assim, ó, dentro delas. E colaterais quer dizer que eles estão do mesmo lado da reta transversal. Por que eles são importantes? São importantes porque se eu chamar esse ângulo vermelho de A e o ângulo B, né, o amarelo, esses ângulos colaterais, eles, olha, vou mudar de posição. O que vai acontecer? Você vai descobrir que a soma de A mais B é exatamente 180 graus. Então, todo ângulo colateral que é interno, a soma dos ângulos é 180 graus. Por isso, ele é passivo de estudo, beleza? Vamos para frente aqui? Ah, sim. Os outros ângulos, né? Se estiver do lado oposto da reta, também vai formar 180 graus. E agora, vamos falar dos ângulos colaterais externos. Colateral, você já sabe, está do mesmo lado da reta transversal. E externo? Externo, ele está fora da reta, das retas paralelas. Olha lá, externo significa que está fora das retas paralelas. Colaterais, está do mesmo lado da reta transversal. Por que eles são importantes? Bom, de novo, se eu chamar o ângulo vermelho de A e o ângulo B, né, o amarelo de B, o que vai acontecer? O que você tem que saber sobre esses ângulos?
vou descer aquele ângulo B, né, que está na reta R, para a reta S. Repara, quando eu descer o ângulo, a soma do A com o B, ou seja, a soma do ângulo A com o ângulo B, vai dar exatamente 180 graus. Então, qualquer ângulo que seja, né, colateral, seja externo ou interno, a soma sempre é 180 graus. Mesmo que este ângulo, olha lá, ó, tá? Esse ângulo azul e esse ângulo verde estejam do lado de cima. Repara o ângulo azul e o verde. Eles estão na parte externa da reta, do paralela, e eles estão do mesmo lado da transversal. A soma do ângulo azul e verde é 180 graus. Ângulos alternos internos. Primeiro, vamos ter duas retas. Essas retas RS são paralelas. Vamos ter aqui uma reta T, que é a transversal. Ângulo alterno quer dizer que está alternando o lado da reta transversal. E interno? Poxa, o ângulo, no caso, que é interno, você já sabe, está dentro das retas paralelas. Interno, dentro. Beleza? Vamos ver os ângulos? Repara, eu tenho agora um ângulo vermelho e um ângulo amarelo, que eu vou chamar o ângulo vermelho de A e o ângulo amarelo de B. O que tem esses dois ângulos? Por que eles são importantes? Repara, se eu levar o ângulo da reta amarela da reta S até a reta R, eu tenho que os dois ângulos são exatamente iguais. Por que eles são iguais? Olha lá, ó, a reta T faz com a reta R um X. Os ângulos são opostos pelo vértice. Os ângulos que são opostos são exatamente iguais. Vamos pro próximo? Lembrando você que se você tiver ângulos internos do lado oposto do que estava, também vão ser iguais. Ângulos alternos externos. Primeiro, alterno você já sabe o que é. Está alternando as retas. Externos significa que os ângulos estão do lado de fora, ou seja, estão fora das retas paralelas. Vamos colocar aqui para você ver? Exatamente ali, ó. Eu tenho o ângulo A e o ângulo B. Por que os ângulos alternos e externos, né, são importantes? Porque você tem que saber a relação que existe entre eles. Note, se eu pegar o ângulo, tá, B e descer ali na reta S, você vai observar que agora eles ficaram opostos pelo vértice. E o que significa? Que os ângulos são iguais. Mesmo que eu tenha o ângulo em lado oposto da reta, certo? O ângulo azul e o ângulo verde também são iguais. Vamos ver um exemplo? Olha lá, ó. Um resumo primeiro, né? Todos os ângulos que forem colaterais, de novo, todos os ângulos que forem colaterais, sejam eles internos ou externos, a soma desses ângulos sempre será 180 graus. Repete, repete, que é para você não esquecer. Ângulo colateral, seja interno ou externo, a soma dos ângulos sempre vai ser 180 graus. Outro, todos os ângulos que forem alternos, não importa se é interno ou se é externo. Se ele for alterno, os ângulos sempre serão iguais, tem a mesma medida, beleza? Então agora, pessoal, nós vamos ver um exemplo, beleza? Vamos lá. Eu tenho a reta R, ele está dizendo que é paralela a S. Ele pede para determinar o X. Bom, cadê o X? Vamos devagar. Eu tenho que esse ângulo aqui é X mais 15, o ângulo vermelho. Eu tenho que esse ângulo azul é 2x mais 12. Repara, os ângulos estão fora da reta paralela, ou seja, eles são externos, estão fora dela, beleza? Os ângulos também estão tocando do mesmo lado da reta transversal. O que significa? Colaterais. Então, eles são colaterais externos. Você tem que saber isso para saber o quê? Que na hora que você pegar o x mais 15 graus, pegar o 2x mais 12, certo? E fazer o quê? Somar esses caras, isso vai dar 180. Essa é a hora que você fala, hã? Não é mesmo? Não, cara, porque olha lá, nós já vimos lá atrás. Os ângulos estão fora da reta paralela. Eles estão do mesmo lado da transversal. A soma desses ângulos vai dar 180. Por quê? Repara lá, ó. Se eu descer o ângulo vermelho,
Quando eu pegar o ângulo vermelho e juntar com o ângulo azul, a soma dos dois é meia volta, ou seja, 180 graus. Por isso que a gente está somando, beleza? Vamos descobrir o valor x? O que a gente faz? X mais 2x é exatamente 3x. 15 graus mais 12 graus dá exatamente 27 positivo, igual a 180. Vamos deixar o 3x sozinho e vamos passar o 27 para o lado de lá, diminuindo. 180 graus menos 27 é exatamente 153 graus. O 3 está multiplicando, nós vamos passar o 3 dividindo. Quando eu dividir 153 por 3, vai dar exatamente 51 graus. Então, o valor do nosso x é 51 graus. Marca a resposta e nem doeu. Beleza? Vamos para frente? Olha lá. Outro exemplo para você. Uma reta R e uma reta S. No enunciado ele já tinha dito para a gente que a reta R e a S, elas são paralelas. Agora olha esse ângulo vermelho, x mais 15. Olha onde eu coloquei o ângulo azul agora. De certo você está perguntando, não é a mesma questão? Não. Porque os ângulos estão em posição diferente. A posição dos ângulos, ou pelo menos de um deles, mudou. Poxa, o que eu tenho que saber? Pegar o 2x mais o 12 ou o x mais 15 primeiro, isso tanto faz pra gente, beleza? Pegar o 2x mais 12, vou pegar o x mais 15. O que eu não vou fazer aqui? Não vou somar os dois e falar que dá 180. Não posso falar isso. Por quê? Repara, os ângulos estão externos, ou seja, estão do lado de fora das retas paralelas. Eles são alternos. Por que alternos? Estão alternando o lado da reta transversal. Poxa, quando é alterno, quer dizer que os ângulos são iguais. Repara, se eu pegar o ângulo vermelho, descer lá na reta R, na reta S, perdão, você vai ver que eles são opostos pelo vértice. Ou seja, ângulos opostos pelos vértices são iguais. O que a gente vai fazer? Vamos resolver a questão. Sinalzinho de igual. Eu tenho do outro lado 2x, aquele x eu vou passar para o primeiro membro, ele é positivo, ele vem negativo. Do outro lado está o 15 positivo, ele é positivo, continua positivo. O 12 vai para o segundo membro, ou seja, depois do sinal de igual. Ele é positivo, como ele vai para lá, vai trocar o sinal dele, negativo. Você tem 2x, vai tirar 1x, vai ficar com apenas 1x. 1x é x. 15 graus, tira 12 graus, dá exatamente 3 graus. Pronto, achou o valor do x, é o que ele queria desde o início. O que a gente vai fazer? Marcar a resposta e prontinho. Beleza? Vamos falar um pouquinho desse cara. Teorema dos bicos. Olha lá, eu tenho a reta R, eu tenho a reta S, e ele está falando para você que a reta R é paralela a S. Eu tenho duas retas que se encontram. Ela forma um bico. Tá vendo? Está formando um biquinho. Eu quero saber o ângulo, tá? Quanto mede aquele ângulo X dentro do bico. O que você precisa saber? Por enquanto, hoje, eu vou te mostrar um macete, tá? Facinho de você calcular, sem dor de cabeça. Na próxima aula, eu mostro para você como que eu cheguei aqui. Tranquilo? Primeiro, vamos aprender um macete bem sossegado. Olha lá. Esse ângulo, tá? Dentro do bico, ele nada mais é do que... Repare esse ângulozinho que eu vou mostrar para você. Esse verdinho, tá? Eu vou chamar esse ângulo aí, ó, de B. Olha esse outro ângulo que eu vou desenhar para você, em vermelho. Eu vou chamar esse ângulo de A. Então, se você quer saber o valor do x, o x nada mais é do que a soma do A com o B. Vamos de novo? Eu quero saber o valor do ângulo que está dentro do bico. O valor do ângulo que está dentro do bico nada mais é do que a soma do que está externo a este bico. Beleza? Tá, juntinho com as retas paralelas. Vamos ver um exemplo para você. Tá bem facinho. Olha lá o bico do ângulo. Tá certinho. Beleza? Eu tenho esse ângulozinho aqui. Olha lá, ó. Apesar de não ter sido dito, a reta AB e a reta ED são retas paralelas. Considere isso. A reta AB e a reta ED são retas paralelas. Eu quero saber
o valor desse ângulo aqui, ó, que está ao bico, ó. Tá vendo? O alfa está dentro do bico. Eu quero saber o valor desse alfa. O valor desse alfa, ele nada mais é do que a soma desses dois outros ângulos que estão fora do bico, ok? Ou seja, o alfa é o 35 mais o 40. Então, o alfa é exatamente 75 graus. Facinho, gostosinho e nem doeu, não é? Ok? Prontinho, pessoal? Olha lá. O que nós vamos fazer? Não perca a próxima aula, beleza? Na próxima aula vamos fazer uma aula somente de atividades, de questões que nós aprendemos até agora. Tranquilo? Te aguardo para a aula 6. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.